Esqueça tudo o que você sabe sobre o conflito na Ucrânia. Apesar das linhas de frente não estarem se movendo, batalhas continuam a ser travadas. Плюс! Já que os generais russos realizam uma brutal ofensiva de inverno para tentar garantir a vitória de Putin a tempo das eleições presidenciais em março. Até agora, a Ucrânia conseguiu deter o avanço, infligindo grandes baixas aos russos em lugares como Bakhmut, Soledar, Kupiansk e Lyman. Mas como eles conseguiram isso? Seja bem-vindo ao Realidade Militar. No vídeo de hoje, te mostraremos 4 táticas inteligentes que os ucranianos estão usando para equilibrar a situação entre seus pequenos, mas determinados defensores e as forças muito maiores da Rússia. A Rússia começou sua ofensiva de inverno em Lyman, uma cidade de tamanho médio ao norte de Donetsk, no início de outubro do ano passado. Confiantes no peso dos números, os russos despejaram 40 mil homens e milhares de veículos em ataques frontais contra os ucranianos, o que resultou em um desastre. Isso porque a primeira tática ucraniana entrou em ação: defesas bem preparadas. Lyman está na linha de frente há quase uma década, desde que Donetsk foi tomada por separatistas apoiados pelo Kremlin em 2014. Além disso, Putin já havia tentado e falhado em tomar a cidade no inverno passado. Com isso, as tropas ucranianas agora estão bem entrincheiradas ao longo de linhas defensivas preparadas. Complexos sistemas de trincheiras, bunkers de concreto e postos de comando subterrâneos protegem os soldados ucranianos de balas e bombas russas. Ao mesmo tempo, extensos campos minados e outros obstáculos canalizam as longas colunas blindadas russas para zonas preparadas de extermínio que são cobertas por artilharia e mísseis antitanque. Quando os russos entram nessas zonas, as armas pesadas abrem fogo, causando enormes baixas. Em um único ataque no início da batalha, algumas fontes estimam que a Rússia tenha perdido 21 tanques, 14 veículos blindados e mais de 200 homens mortos ou feridos. Em 3 meses, isso aumentou para cerca de 400 veículos e 13 mil baixas. Como você pode ver, o alto comando ucraniano claramente aprendeu algumas duras lições durante esse trágico conflito. No final de novembro, Zelensky determinou o reforço das defesas ao longo de 1.000 quilômetros da linha de frente, incluindo Lyman, mas também Kupiansk e outros locais. Pode parecer algo simples, mas até agora, a Ucrânia preferia permanecer em posições leves, acreditando que a chave para a vitória estava na mobilidade e surpreender os russos. E ao que tudo indica, a ordem de Zelensky está sendo seguida. Em dezembro, jornalistas em Kupiansk mostraram extensas linhas de novas armadilhas de tanque e arame farpado na região. Tendo falhado em tomar Lyman com seus blindados, a Rússia ordenou que suas tropas desmontassem e atacassem a pé, uma estratégia que também falhou, mas por motivos diferentes. Isso nos leva à segunda e terceira tática ucraniana: o uso inteligente de drones e esquadrões blindados caçadores. A Ucrânia já usava drones contra tanques e transportes russos, mas geralmente depois das batalhas, para acabar com veículos abandonados ou homens ilhados. Porém, com os avanços maciços de infantaria, eles se tornaram a primeira linha de defesa. Quando os russos saíam do alcance de suas próprias defesas eletrônicas e apoio aéreo, os drones ucranianos entravam em ação. Drones com granadas causavam estragos em pelotões compactos, enquanto drones FPV e seus hábeis pilotos caçavam soldados individualmente. Essa tática foi reproduzida em toda a linha de frente, com efeitos devastadores, especialmente em Bakhmut. Quem sobrevivia aos drones se deparava com blindados ucranianos enviados para limpar a bagunça. Às vezes, um único tanque isolava e pulverizava uma unidade de infantaria. Outras vezes, veículos Bradley atuavam juntos, neutralizando os inimigos com seus canhões de 25 milímetros. Usar tanques e blindados dessa maneira é algo novo para os ucranianos, que geralmente mantêm essas valiosas unidades longe da linha de frente. Em pelo menos 2 casos, essa estratégia quase se tornou um desastre.
quando um tanque e depois 2 Bradleys ucranianos encontraram frente a frente um tanque russo de apoio. Felizmente, a experiência das tripulações ucranianas prevaleceu em ambas as ocasiões, com os Bradleys até conseguindo desativar um dos melhores tanques russos, o T-90, em um combate impressionante. Um tiro habilidoso de um atirador desativou a torre principal e os instrumentos ópticos do tanque, forçando a tripulação a abandoná-lo no campo de batalha. Essas 3 táticas em conjunto nivelaram o campo de batalha no chão. Já a 4ª e última tática ucraniana busca neutralizar mais uma crucial vantagem russa, o domínio dos céus. Como a Ucrânia não tem caças ou defesas antiaéreas, a Força Aérea Russa opera com relativa liberdade, destruindo defesas e abrindo brechas para as forças terrestres. Porém, a Ucrânia pode ter desenvolvido uma nova tática para reduzir essa vantagem: emboscadas com mísseis Patriot. O método foi testado pela primeira vez em maio passado, antes mesmo da ofensiva ucraniana começar, quando 5 aeronaves russas foram derrubadas sobre a Rússia, uma das maiores perdas da guerra. Na época, a causa era um mistério. Ninguém sabia que a Ucrânia tinha baterias Patriot, mas depois revelou-se que um lançador foi levado secretamente à fronteira, causou o estrago e saiu antes que pudesse ser detectado e atingido. Por muito tempo parecia um evento isolado, mas nas últimas semanas a tática foi usada pelo menos 2 vezes mais para derrubar aeronaves e pilotos russos valiosos. Pouco antes do Natal, pelo menos 3, possivelmente 5 caças-bombardeiros Su-30 e 4 foram abatidos durante ataques no sul da Ucrânia em apenas 3 dias. Depois, em 14 de janeiro, os ucranianos derrubaram um avião espião russo de $300 milhões e danificaram gravemente outro sobre o Mar Negro. Assim como em Lyman, forças especiais ucranianas atraíram os aviões espiões para uma armadilha, detonando estações de radar na Crimeia e forçando a Rússia a colocá-los no ar para cobrir a lacuna. Uma vez no ar, os aviões foram atingidos por mísseis superficiar, derrubando um e danificando seriamente o outro. A tática é arriscada e improvável de ser muito repetida, mas nem precisa se tornar generalizada para ser eficaz. Os pilotos russos são um recurso precioso e, ao longo da guerra, a Rússia se esforçou para mantê-los fora de perigo. Apenas a ameaça de perdê-los, junto com suas aeronaves, pode ser o suficiente para mantê-los longe das linhas de frente e dar alguma cobertura aérea tão necessária às forças ucranianas. Juntas, essas 4 táticas parecem estar conseguindo frear o avanço da ofensiva de inverno russa, pelo menos por enquanto. Por outro lado, a Ucrânia se tornou vítima de seu próprio sucesso. O fato da linha de frente não ter se movido por meses levou à noção de um impasse, e com isso veio uma falta de urgência dos aliados ocidentais em enviar mais ajuda. No entanto, sem armamentos e munições preciosas, nem mesmo as tropas ucranianas podem resistir para sempre. Um olhar mais atento a cada uma das táticas revela o porquê. Para que as defesas preparadas sejam efetivas, elas precisam ser cobertas por armas pesadas, artilharia e mísseis antitanque. Sem eles, todas as cercas e trincheiras não passam de um elaborado circuito de obstáculos. A Ucrânia, por sua vez, está com escassez crítica de ambos. No verão, acreditava-se que os ucranianos estavam disparando aproximadamente o mesmo número de projéteis de artilharia por dia que os russos, se não um pouco mais. Agora a vantagem mudou para 5-1 a favor de Putin. Enquanto drones ucranianos se mostraram efetivos, o motivo de seu uso em primeiro lugar é a falta de mísseis guiados fornecidos pelo Ocidente. E os drones estão longe de perfeitos, sendo afetados pelo clima e suscetíveis à interferência eletrônica. São também construídos em grande parte por amadores arriscando suas vidas ao lidar com explosivos. Tanques e blindados ucranianos também serão inúteis sem munição e peças sobressalentes. E arriscar baterias Patriot em emboscadas não é sustentável a longo prazo. Os mísseis que esses lançadores usam estão em falta extrema e não devem ser empregados dessa maneira. Na verdade, esse deveria ser o trabalho de caças como o F-16
que a Ucrânia implora ao Ocidente desde o primeiro dia de guerra. Alguns desses jatos deveriam chegar logo esse ano, mas tudo indica que foram adiados até pelo menos abril. Essa falta de ação por parte da Ucrânia já mostrou efeitos práticos no campo de batalha. Em dezembro, os russos provavelmente capturaram a cidade de Marinka, perto de Lyman, seu maior ganho desde a queda de Lyman. E nos últimos dias, Putin conquistou partes da própria cidade de Lyman, desta vez usando sua tática testada de bombardeio de artilharia. Analistas como o respeito Rob Lee já se manifestaram sobre o assunto, alertando que a cidade pode cair antes do fim do inverno. Para deter o que resta da ofensiva de inverno russa, a Ucrânia precisa de ajuda militar o mais rápido possível, ajuda atualmente retida em Washington e Bruxelas devido a disputas políticas internas. Esperar até que os exércitos russos marchem para o oeste será tarde demais. Vimos nos últimos meses o quão difícil é para a Ucrânia retomar território perdido. Isso, de certa forma, também fortalecerá a determinação de Putin de não negociar, além de aumentar sua confiança de que a Rússia pode vencer, contanto que ele mantenha a sua máquina de guerra em operação. E isso poderia custar muito mais ao Ocidente do que alguns foguetes e projéteis de artilharia. Como você pode ver, a Ucrânia precisa urgentemente de mais ajuda militar para resistir à brutal ofensiva de inverno russa. Cabe aos países ocidentais enviá-la logo, antes que seja tarde demais. Esperamos que você tenha gostado dessa análise que preparamos com muita dedicação. Deixe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo sobre esse tema. Até o próximo vídeo!